Olá, eu sou Slash e eu tenho problemas com solidão. Mas antes eu acho importante explicar o que eu quero dizer com solidão, pois eu vejo muita gente romantizando a solidão, falando o quão bom é estar sozinho, às vezes até citando Nietzsche e Schopenhauer. Muitas vezes são pessoas com vidas sociais bem ativas que querem ter um momento mais calmo, curtindo a própria companhia, e não é disso que eu tô falando. O ponto não é se você gosta ou não da própria companhia, mas sim quando você só tem a sua própria companhia. Isso devido ao fato de você se sentir incapaz de se conectar com outras pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como isso afetou muita coisa na minha vida e como isso ainda tem me afetado. Como é um tema meio sensível, eu resolvi gravar de óculos escuros, né, já que isso vai me proteger dos ninjas cortadores de cebola. Você sente solidão e isso dói por dentro. Bem, acho que isso tudo começou bem cedo na minha vida. Eu era uma criança até que bem extrovertida e expansiva, nunca tive problemas com timidez ou problemas para conversar com alguém. Tanto que eu cheguei a falar no microfone pra escola toda em um evento, e isso era já bem novo, mal tinha acabado a alfabetização. Eu tinha sido diagnosticado na época com hiperatividade, que ia vir se chamar depois TDAH. Acho que esse diagnóstico não queria dizer muita coisa, porém eu sempre achei que eu era meio, diferente. Em todo caso, nesse período rolou o divórcio dos meus pais e cada um foi pro seu lado, sendo que eu fui morar com a minha mãe. Meu relacionamento com a minha mãe sempre foi meio complicado, ela era super protetora e acabava me sufocando com tanta preocupação. Ao mesmo tempo que não deixava eu me arriscar, sempre tinha medo que eu fizesse alguma coisa minimamente perigosa, sempre achava que alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Fora que ela passava boa parte do dia fora trabalhando e eu ficava sozinho em casa, sem fazer muita coisa, mal podia sair, enfim, era bem sufocante. Bem, depois eu fui morar com meu pai e as coisas com ele não eram tão diferentes assim. Ele me dava um pouco mais de liberdade, mas tinha uma mania de ficar sempre vendo o lado ruim das coisas. Tudo ele achava ruim ou reclamava, enfim. Ele também passava boa parte do tempo fora trabalhando, então eu acabava ficando em casa boa parte do tempo assistindo TV. Uma coisa comum dos dois é que eles sempre me pareceram distantes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Nenhum dos dois me ensinou muito a ter tato social, a lidar com outras pessoas. A gente também não saía tanto, era bem difícil na real a gente sair de casa ou fazer alguma coisa legal fora de casa, sabe? Fora que na cabeça deles a única coisa que eu tinha que fazer era estudar. Então estuda, ganha dinheiro e todas as coisas iam se resolver magicamente. Spoilers, elas não se resolveram. E eu queria deixar claro que eu não tô colocando a culpa nos meus pais, eles me criaram e me amaram do jeito que eles conseguiram, eles tinham os próprios problemas e, passaram por muita coisa. Enfim, eles tinham os BOs deles e me criaram do jeito que deu pra criar. Então não seria muito justo eu colocar essa culpa na conta deles. Outra coisa que rolou na minha infância foi bullying. Lembra que eu falei que eu era meio diferente, digamos assim? Então, é a receita perfeita pra ser zoado. Eu lembro que eu tinha um problema na época que eu sempre andava meio que na ponta dos pés, então meio que parecia que eu tava andando pulando. Eu não sei se eu tinha realmente algum problema no pé ou se era uma questão mais psicológica. O lance é, todo mundo ficava me zoando, eu era o pula-pula da estrela, eu era, o cara que tinha prego nos pés, enfim. Eles também me zoavam por causa do meu nome e sobrenome, também me zoavam porque eu tinha e ainda tenho os lábios meio grossos e parecia que eu tava fazendo bico, assim. E também me zoavam porque eu era meio corcunda, meio torto, ainda sou na real, é um problema de gente alta. Enfim, eles sempre tinham algum motivo pra me zoar, sabe? Isso era na escola, na rua, quase todo lugar que eu frequentava tinha algum tipo de zoeira com a minha cara, sabe? E não era daquele vamos rir da cara dele e beleza. Não, era vamos rir da cara dele até ele se sentir mal. E daí sobre o fato de eu ter pouco tato social, de eu não entender muito bem as brincadeiras, de não ter muito apoio dos meus pais, na real às vezes até eles me zoavam, às vezes dava a entender que a culpa era minha por eu ser assim, você tá sendo zoado porque você anda desse jeito, você tá sendo zoado porque você é desse jeito. Então meio que eu não tive muito apoio deles, fora que às vezes até eles me davam, eles davam mais munição pro pessoal me zoar, Enfim, esse tipo de coisa fez eu ter medo de sair de casa, medo de falar alguma coisa, alguma coisa meio zoada e o pessoal usar isso contra mim, sabe? Medo de me expressar, medo de andar da forma errada, medo de fazer alguma besteira, medo de fazer qualquer coisa na real. Porque qualquer coisa que eu pudesse fazer ia virar motivo de piada.
Então aquela criança extrovertida, expansiva, que não tinha problemas com timidez, pouco a pouco ia virando uma criança retraída, cada vez mais tímida, cada vez mais medrosa, cada vez mais isolada das pessoas. Aquela criança que antes queria descobrir, conhecer o mundo, queria explorar as coisas, acabou ficando trancado cada vez mais em casa, com medo do mundo lá fora, porque o mundo lá fora era assustador, pois todo mundo iria zoar aquela criança, ou então porque os pais dela disseram que era muito perigoso. Mas é aquilo, não tem nada ruim que não possa piorar, né? Tiririca, você mentiu pra mim, viu? Se não se aproximar de ninguém, nunca vai ser traído, e nunca vão te ferir. Mas também nunca vai conseguir se esquecer da sua solidão. Porque assim, na minha adolescência, as coisas foram de mal a pior. Tipo, primeiramente rolou uma crise financeira com meu pai, que ficou sem emprego por um tempo, e eu lembro que na época ele tava totalmente poucas ideias, sabe? Minha mãe continuava do mesmo jeito, e considerando que na adolescência a gente tende a ser mais rebelde, tende a ser mais foda-se as coisas, fuck the law e tal, você tem uma mãe que é muito super protetora, não combina, sabe? Com a rebeldia da adolescência. E tipo assim, se meus pais não me levavam pra sair antes, na minha adolescência isso piorou, sabe? Eu tô tentando lembrar alguma vez que a gente saiu no período que eu era mais adolescente, mas eu realmente não consigo lembrar, sabe? E na real, eu penso que a gente acabou se distanciando ali, sabe? Houve um certo distanciamento emocional entre eu e meus pais, mais ou menos nesse período. E mais ou menos naquele período de finalzinho do ensino fundamental, que era antes a 7ª e 8ª série e virou o 8º e o 9º ano, eu me mudei pra uma outra escola, que era uma escola em tese melhor, cheio de gente abastada, cheio de gente mais rica, com um narizinho empinado. Enfim, foi um negócio que foi meio zoado, né? Porque eu todo lascado, pé rapado, pobre, no meio daquela gente. Deu merda. Porque assim, o foda lá é porque eu não era só zoado, eu sentia que as pessoas ali me odiavam, sabe? Era um negócio meio bizarro. Tipo, eu era mongoloide, o nerdola, o esquisito, o cara que era ruim nos esportes, o cara que era fraco, o cara que você podia acertar com a bola de basquete que tava tudo de boa, sabe? Eu era o cara que seria engraçado você, né, baixar a calça dele no meio de todo mundo ali na sala, né? Engraçado pra caramba. Era o cara que você podia xingar, zoar, falar coisas cruéis e coisas do tipo que, pô, tava tudo de boa, né? E o engraçado é que a galera que me zoava, que me sacaneava, era literalmente a galera mais popular, sabe? Aquela galera lá que as garotas gostavam, que ia bem nos esportes, que sempre eram convidados pros rolês. Enfim, eles não tinham problemas com amizade, com coisas do tipo, sabe? E era nesse período, mais ou menos, que a gente tinha nossos primeiros interesses românticos, por assim dizer, né? Tipo, eu não preciso nem dizer que eu ficava fora disso. Tanto que na época o pessoal achava que eu era gay, me zoavam por causa disso também, né? Eu fiquei naquela escola por exatos 2 anos, que foi basicamente o finalzinho do ensino fundamental, e acabei indo pra outra escola no ensino médio. Só que esse é o foda, porque esses 2 anos foram, sem dúvidas, os piores 2 anos da minha vida. Foi o pior período da minha vida. Eu realmente sentia que quase todo mundo ali me odiava, exceto quando queriam, sei lá, alguma coisa, tipo, preciso de respostas pra prova, preciso de ajuda pra esse trabalho, quando precisavam do nerd, basicamente. E o foda é que eu fui criando uma imagem muito negativa de mim mesmo, sabe? Eu fui cada vez mais achando que eu era uma pessoa horrível, sabe? Tipo, tanto em aparência quanto em personalidade. E cada vez mais eu ia me isolando, eu ia me afastando. Além de, sei lá, meio que como um mecanismo de defesa, eu acabava afastando as outras pessoas antes que elas me afastassem. Pô, eu lembro que eu passava os intervalos na porta da sala, porque eu não queria nem ir pra quadra de esportes, porque eu não jogava nada. Eu também não queria ficar no meio daquela galera sozinho, porque não ia ter ninguém pra conversar. Não tinha nada pra fazer ali, aí eu ficava, tipo assim, na porta esperando o intervalo acabar. No máximo eu saía pra comprar alguma coisa pra comer e voltava. E o pessoal me via lá e dizia que eu era o porteiro, sabe? O pessoal me zoava por causa disso. Acho que foi bem nesse período que eu comecei a desenvolver, tipo, depressão, ansiedade. Porque, assim, eu ficava com medo de ir pra lá, eu ficava ansioso. Eu ficava, sabe, quando chegava na hora de eu me arrumar pra ir pro colégio, fazer toda aquela rotina pra ver aquelas pessoas e passar por aquilo, eu começava a ter medo. Eu ia mesmo assim, só que eu sentia aquela sensação de medo, aquela sensação estranha, sabe?
E pô, o pior de tudo é que foi bem nessa época que eu acho que eu cogitei a ideia de jogar no Vasco, se é que vocês entendem o que eu quero dizer com isso, sabe? E de Arrasta, e de Americanas. Bem que acho que Americanas tá de boa, né? Então, sei lá, acho que essa piada ficou desatualizada. Enfim, eu saí daquela escola, fui pra outra, mas infelizmente a merda já tinha sido feita, né? Eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, comecei a curtir essas coisas de nerd, comecei a gostar de anime, mangá, coisas do gênero. Foi aí que eu comecei a colecionar Cavaleiros do Zodíaco. Era o começo da internet também pra mim. Eu ficava muito no MSN, no Orkut, ficava vendo os AMVs do Linkin Park e comecei a me interessar por música. Então aquela piada da solidão me fez roqueiro é verdade, viu? Eu ficava ouvindo umas musiquinhas no YouTube ali, comecei a gostar de uns rock. Meu Deus, olha que cringe. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é que eu tava cada vez mais me afundando em internet, em TV, em anime, em videogame, cada vez menos interessado em me relacionar com pessoas, sabe? Amizade, coisas do tipo. Eu até cheguei a fazer alguns amigos quando eu tava mais ou menos no segundo ano do ensino médio. Acho que foi mais ou menos nesse período que eu conheci gente um pouco mais a ver comigo, sabe? Que eu não me sentia tão incomodado estando junto, que eu não me sentia tão esquisito perto. E acho que foi ali que eu realmente me dei uma chance de ter uma vida social um pouquinho mais ativa, né? Mas assim, aquilo ainda era meio novo pra mim, sabe? E ainda era meio complicado. Tanto que algumas pessoas diziam que tinham medo de mim porque eu tinha uma cara meio estressada. Ou então diziam que eu era um cara um pouco difícil de lidar. Acho que principalmente pelo fato de eu ter desenvolvido esse mecanismo de defesa, sabe? Afaste as pessoas antes que elas te afastem, antes que elas façam alguma coisa contra você. Enfim, foi uma época meio complicada também porque ensino médio, né? Tinha um Enem ali na frente. Tinha faculdade, futuro, coisas do tipo. Então a rotina pra mim era bem cansativa. Naquela época eu lembro que eu tinha que estudar tanto pro ensino médio quanto no curso técnico que eu tinha passado. Então eu tinha que fazer basicamente 2 turnos de estudo. Fora que eu ficava muito em casa, com raras vezes em que eu saía, sabe? Raras vezes eu saía com a galerinha do rock e coisas do tipo, mas não era tanto assim, sabe? Eu conto nos dedos às vezes que a gente saiu. Infelizmente eu tava com a cabeça meio zoada, então eu acho que eu não conseguia aproveitar muito bem essas saídas. Não, pra vocês terem ideia, na época eu nem sequer tinha beijado alguma garota e quando finalmente chegou esse momento, meu Deus, eu tava ansioso pra um senhor caralho. Eu lembro que eu nem consegui falar com ela na primeira vez que a gente se viu. Eu dei uma travada monstra. Meu Deus do céu. Ai, ai. Enfim, foi um período meio complicado na minha vida. Tipo, tudo era uma correria e ao mesmo tempo tudo parecia que tava dando errado ou que ia dar errado. E a minha única esperança era eu passar numa faculdade e ganhar dinheiro. Aí eu ia tentar consertar as coisas e, sei lá, eu poderia me libertar dessas coisas da minha cabeça. Eu ia poder, sei lá, me permitir ter amigos, arranjar uma namorada, casar, ter uma família, ser normal. Aí eu nunca mais teria que me sentir sozinho, abandonado ou rejeitado. E, infelizmente, eu tava redondamente enganado. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Você continua sendo um bosta, um inútil! E bem, depois de 2 tentativas eu consegui passar na faculdade e bem nesse período eu conheci a moça que viria a se tornar minha primeira namorada. Nessa época eu tava terminando o curso técnico e eu tava estagiando pra conseguir uns trocados, né? Eu tava tentando estudar pra não ser reprovado nas matérias e infelizmente a rotina tava mais tensa do que nunca. Meu sono tava uma merda, meu psicológico tava pior ainda. Enfim, o negócio tava tenso. E pra melhorar tinha um namoro que era no mínimo complicado. Eu acho que, assim, eu queria fazer um vídeo especificamente sobre relacionamentos, mas o que dá pra adiantar aqui é que foi algo muito zoado. E não foi bom pra nenhum dos dois. E aí que eu percebo o quanto a solidão me ferrou nessa, pois eu meio que usava esse relacionamento pra tapar os meus problemas de vida social. Tipo, eu não precisava flertar com garotas e ser rejeitado, pois eu já tinha uma namorada. Eu não preciso ser um bom amigo, pois eu já tinha namorada. Eu não precisava passar os meus aniversários sozinho mais. Não, eu tinha uma namorada. Eu podia levar ela pra sair, sei lá, fingir que eu era normal, sabe? Com a vida normal. Só que, obviamente, o relacionamento não tava bem, a ponto de eu querer mais uma vez cogitar e jogar no Vasco. Cantar pra subir, sabe? Enfim, esse namoro, ele durou mais ou menos uns 4 anos e pouco e foi bem complicado.
E quando ele acabou, eu percebi que minha vida tava muito zoada. Tipo, eu tava sem amigos, porque meio que cada um foi pro seu lado. Minha depressão tinha aumentado. Minha ansiedade nem se fala. Eu comecei a ter umas crises muito loucas. E aí que eu percebi que eu tava mais sozinho do que nunca. Não só sozinho, eu tava sozinho e perdido. E assim, outra vez, assim como eu falei dos meus pais, eu não queria colocar culpa na minha ex, no caso. Tipo, o negócio foi ruim pra nós dois. E eu tenho, obviamente, minha parcela de culpa. Pelo menos 50% da culpa do negócio ter sido zoado é minha. Então, enfim, mais uma vez, eu não quero jogar a culpa nas costas de ninguém. Enfim, eu resolvi largar a faculdade na Federal e terminar o curso à distância mesmo. Arranjei um emprego, foquei nisso, passei uns 2 anos mais ou menos totalmente isolado da maioria das pessoas. Era basicamente casa, trabalho, trabalho, casa. 0 amigos, 0 garotas, 0 vida social. Nessa época eu comecei a conhecer uma galera na internet. Na época eu tinha começado a criar um canal no YouTube. E eu conheci outras pessoas que também tinham um canal no YouTube e a gente começou a fazer o nosso grupinho e a gente começou a conversar muito no Discord. Então, meus finais de semana, ocasionalmente eu saía no máximo pra andar de bicicleta na orla de Fortaleza, sozinho, obviamente, e quando não, eu ficava em call com essa galera. Às vezes eu fazia as duas coisas, né? Então, assim, basicamente a minha vida social era isso, andar sozinho na praia de Fortaleza e call no Discord. Yay! E assim, nessa época eu tava bem perdido no que eu ia fazer da minha vida, sabe? Assim, eu tinha ainda aquele plano de, cara, foca nos estudos, ganha dinheiro que as coisas iam se resolver, que é o que eu tinha aprendido com os meus pais. Só que eu tava percebendo que esse plano tinha furos demais, tava muito, sei lá, não tava confiando muito que isso ia dar certo. Daí no meio dessa crise de o que eu vou fazer da minha vida, foi aí que eu decidi me mudar para São Paulo, e acho que isso também cabe um vídeo especificamente, essa minha mudança de Fortaleza para São Paulo, mas sei lá, foi engraçado porque foi bem no período da pandemia, e nesse período as empresas estavam adotando home office, então para mim foi mais fácil fazer essa mudança. Inicialmente eu estava trabalhando de casa lá em Fortaleza, e depois eu ia poder fazer a minha mudança tranquilo, né? E é engraçado porque nesse período de pandemia todo mundo tava isolado, sabe? Todo mundo tinha que passar por aquele isolamento. E pra mim era só mais um dia normal na minha vida, sabe? As pessoas tiveram uma amostra grátis durante algum período do que era estar sob a minha pele, sabe? A pandemia basicamente foi isso. Mas enfim, durante esse período eu consegui fazer a minha mudança, eu saí de Fortaleza e vim pra Selva de Pedra, pelo menos, mais ou menos, né, já que eu tô morando aqui no ABC Paulista. Mas enfim, eu tinha uma chance nova de recomeçar, de tentar resolver a minha vida, de tentar, sei lá, né, fazer alguma coisa além de estudar, de trabalhar, sabe? E porque eu já tinha feito isso, eu já tinha terminado mais ou menos a minha faculdade, eu já tava trabalhando, já tava ganhando dinheiro, eu já tava morando sozinho. Então assim, o que meus pais diziam que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então é aquele momento em que a vida ia se resolver, né? Que era isso, né? Estuda, trabalha, ganha dinheiro, as coisas iam se resolver. Tudo que eu pedia, tudo que eu não conseguia, era só depois disso, né? E, pois é, foi aí que eu percebi que nada mudou. Foi aí que me veio muita a ideia de que eu tinha me esforçado à toa. Porque assim, eu comecei a morar sozinho e eu tava numa cidade em que todo mundo tinha que se isolar por causa da pandemia. Eu me vi sozinho de novo e foi aí que me veio o pensamento: nada mudou. E nada iria mudar. Porque assim, eu tava sozinho e eu ia continuar sozinho. Essa seria a minha vida, sabe? Daqui pra frente. Eu teria que me acostumar com isso. Era como se fosse uma certeza, sabe? E quando esse pensamento começou a tomar conta de mim, eu voltei a querer jogar no Vasco de novo. Cantar para subir, coisas do tipo, sabe? Eu comecei a ter umas crises de ansiedade, minha depressão voltou lá pros níveis astronômicos, enfim, foi uma beleza. Bem nesse período eu consegui voltar pra terapia. Eu cheguei a fazer terapia por um período, quando eu tava namorando essa minha primeira ex, e comecei a voltar a tomar remédios, né, antidepressivos e tal. Deu uma aliviada, mas ainda assim foi bem complicado sair do fundo desse poço, sabe? E desde então eu tô tentando, né, lutar contra isso.
E sei lá, olhando em retrospectiva, eu vejo o quanto isso ferrou com a minha vida, sabe? E quanto isso ainda continua ferrando. Que eu ainda tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, de fazer amizade, eu ainda tenho muitas inseguranças e passei por umas situações bem complicadas e bem chatinhas por causa disso. E o sentimento que fica é que eu deixei de viver muita coisa da minha vida por conta desses problemas com a solidão. Tipo, eu deixei de viver muita coisa, eu deixei de experimentar e experienciar muita coisa por causa disso. Porque muitas dessas coisas que você passa na vida, você precisa ter amigos, você precisa passar com amigos ou com, sei lá, algum grupo. E como eu não tive isso, eu também não vivi isso. E o pior de tudo é que eu sinto que as outras pessoas não me entendem, sabe? Essa é a pior parte. Dificilmente eu conheci gente que, sei lá, passou por coisa parecida. No máximo, a pessoa teve uma experiência parecida na pandemia. Aí eu posso chegar pra ela e dizer, mano, a minha vida foi uma grande pandemia. É isso. Aí talvez ela entenda mais ou menos o que eu tô querendo dizer quando eu falo solidão. Mas assim, em todo caso, eu evito falar essas coisas com as pessoas porque eu sei que dificilmente alguém vai me entender, sabe? Então eu acabo guardando pra mim e é isso. O que também piora essa sensação de não se conectar com as pessoas. Aí desde então eu tô tentando aprender a lidar melhor com isso, tentando me entender melhor, tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser uma companhia mais agradável e principalmente tentando superar e ressignificar tudo isso que eu acabei de contar. Enfim, não tem sido fácil, tem dias que eu simplesmente penso em desistir, tem hora que eu não aguento mais e, sei lá, eu tento me levantar e continuar seguindo em frente, ou pelo menos dar uma pausa, dar aquela relaxada assim, dar aquele momento de respira. E depois eu tento de novo, né? É complicado, mas assim, aos trancos e barrancos eu tô tentando, né? Felizmente a terapia tem me ajudado nisso, o que é uma parte boa. A terapia tem sido uma das melhores coisas que eu cheguei a fazer, tem me ajudado bastante. O complicado é que, sei lá, tipo, passou muito tempo, sabe? Eu tô chegando na casa dos 30 e mesmo assim eu ainda sinto que eu sou o mesmo garoto de, sei lá, 8, 10, 11, 12 anos que tinha medo de sair de casa, que tinha medo de ser zoado, que, sei lá, tem medo de ser rejeitado, abandonado, traído, enfim. Essa é a parte que pra mim é mais frustrante, esse sentimento de que por mais que o tempo tenha passado, eu ainda sinto as mesmas coisas, eu ainda sinto que ainda sou aquela criança indefesa, sabe? Mas enfim, eu tô tentando o máximo possível ver o lado positivo das coisas, ver no que eu evoluí, ver no que eu melhorei e tentar o máximo possível focar nisso pra continuar seguindo em frente. Porque assim, apesar de tudo que eu falei, eu não quero dar a entender que eu sou tipo uma pobre vítima das pessoas e desse mundo cruel. Eu também tenho a minha cota de erros, né? Eu também fui muito burro, eu fui muito idiota com algumas pessoas. Eu não consegui lidar com isso direito. Eu tentei, sei lá, da melhor maneira possível com a situação que eu tava, né? Mas enfim, eu também fiz muita besteira e coisas que eu me arrependo bastante. Então, sim, eu tenho uma responsabilidade nisso. Eu não tô querendo jogar a responsabilidade no mundo, nas pessoas. E em todo caso, se você tem interesse em acompanhar essa minha jornada tentando superar esses problemas, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também te convido a colocar aqui nos comentários se você passou por alguma coisa do tipo, se você também tem problemas com solidão, como é que isso afetou a sua vida, enfim, os comentários estão aí pra isso. Enfim, eu vou ficando nessa e a gente se vê no próximo vídeo. Fui.